Jesus estava atravessando regiões que muitos evitavam. Ele não caminhava apenas por caminhos conhecidos, religiosos ou socialmente aceitos. Ele atravessava territórios gentílicos, lugares onde a fé judaica não era dominante, onde o nome de Deus não era constantemente invocado em voz alta, mas onde a dor humana era profundamente presente. Jesus nunca teve medo de lugares esquecidos. Pelo contrário, ele parece sempre se mover em direção a eles. É nesse contexto que surge um homem que não ouvia bem e que mal conseguia falar. O Evangelho não registra seu nome, e isso, longe de ser um detalhe irrelevante, revela algo profundo. Quando alguém vive por muito tempo limitado por uma condição, a sociedade deixa de enxergar a pessoa e passa a enxergar apenas o problema. Ele não era conhecido por sua história, seus sonhos ou sua personalidade. Ele era conhecido pelo que não conseguia fazer. Esse homem não chega até Jesus por iniciativa própria. O texto diz que o trouxeram. Isso nos obriga a parar e refletir. Talvez ele não tivesse forças para ir sozinho. Talvez já tivesse desistido de esperar algo diferente da vida. Talvez estivesse cansado de tentar se comunicar e ser mal compreendido. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Elas continuam existindo, trabalhando, respirando, mas desistiram internamente. Naquela cultura, ser surdo significava viver em constante desvantagem. A comunicação era oral, o ensino era oral, a fé era transmitida oralmente. Não ouvir era não participar, não entender, não acompanhar. A dificuldade de fala tornava tudo ainda mais doloroso. Cada tentativa de se expressar podia gerar risos, impaciência ou silêncio constrangedor. Com o tempo, a pessoa aprende a se calar. Aprende que falar dói mais do que ficar em silêncio. O silêncio, então, deixa de ser apenas ausência de som. Ele se transforma em um lugar interno, um espaço de proteção, um refúgio que, ao mesmo tempo, isola. Quando Jesus vê aquele homem, ele não começa com palavras. Isso é fundamental. Jesus não faz perguntas longas, não exige explicações, não pede que o homem demonstre fé verbalmente. Jesus entende algo que muitas vezes esquecemos. Nem toda dor consegue ouvir discursos. Algumas dores precisam primeiro ser acolhidas. Então Jesus faz algo profundamente restaurador. Ele tira o homem da multidão. A multidão pode ser cruel, mesmo quando não pretende ser. Olhares curiosos, cochichos, expectativas, tudo isso pode aumentar a vergonha. Jesus cria um espaço seguro, um lugar onde aquele homem pode simplesmente existir sem precisar se defender. Antes de curar os ouvidos, Jesus protege o coração. E então Jesus toca. Ele coloca os dedos nos ouvidos do homem. Depois, toca sua língua. Para alguém que viveu grande parte da vida sem ouvir claramente, o toque é uma forma de comunicação direta. Jesus fala com as mãos porque o coração daquele homem ainda não confia nos sons. Jesus não força o homem a entrar em seu mundo. Ele entra no mundo do homem. Depois disso, Jesus olha para o céu e suspira. Esse suspiro é um dos detalhes mais profundos dessa passagem. Não é um gesto automático, não é dramatização, é empatia. Jesus sente o peso da limitação humana. Ele sente o impacto do silêncio prolongado. Ele sente a solidão daquele homem. Deus em carne suspira diante da dor que o pecado e a quebra do mundo causaram. E então vem a palavra. Abra-se. Essa palavra carrega mais do que um comando físico. Ela carrega uma ordem espiritual. É como se Jesus estivesse dizendo: abra-se para ouvir novamente. Abra-se para se expressar. Abra-se para se conectar com o mundo. Abra-se para viver. Os ouvidos se abrem, a língua se destrava, a comunicação é restaurada. Imagine esse momento com calma.
Sons que antes eram confusos, agora fazem sentido. Vozes ganham forma, direção, clareza, o próprio som da própria voz, talvez ouvido corretamente pela primeira vez. Não é apenas uma cura física, é uma reintegração à vida. Aquele homem não recebe apenas audição, ele recebe dignidade. Ele volta a participar, volta a responder, volta a ser ouvido. A multidão reage com espanto. Eles dizem, ele tem feito tudo muito bem. Essa frase ecoa o livro de Gênesis, quando Deus contempla a criação e declara que tudo era bom. Jesus está diante deles, restaurando aquilo que foi quebrado. Curiosamente, Jesus pede silêncio. Ele orienta que não espalhem o que aconteceu. Isso parece contraditório. Jesus acabou de romper o silêncio daquele homem e agora pede silêncio aos outros. Mas Jesus sabe que milagres sem compreensão se tornam espetáculo, e espetáculo não sustenta a fé. Mesmo assim, quanto mais ele pedia silêncio, mais falavam. Porque quando alguém tem o silêncio interior quebrado, o testemunho se torna inevitável. Agora, pare um momento, respire e traga essa história para a sua vida. Quantas áreas da sua vida estão fechadas? Quantas partes suas deixaram de ouvir esperança? Quantas palavras você parou de dizer por medo de não ser compreendido? Talvez você esteja cercado de sons, notificações, vozes, mas internamente vive um silêncio profundo, um silêncio emocional, um silêncio espiritual, um silêncio que ninguém percebe, mas que pesa todos os dias. A boa notícia é que Jesus continua passando por esses caminhos. Ele ainda tira pessoas da multidão, ainda cria espaços seguros, ainda toca onde ninguém toca, ainda suspira com quem sofre e ainda diz, Efatá. Abra-se, abra-se para ouvir novamente a voz de Deus, abra-se para se expressar novamente em oração, abra-se para confiar novamente, mesmo depois de frustrações. Jesus faz tudo muito bem, inclusive restaurar aquilo que você achou que nunca mais funcionaria. Se essa mensagem encontrou você, não ignore. Curta, se inscreva no canal e compartilhe. Alguém perto de você precisa que o silêncio seja quebrado hoje.